Bom dia a todos, a todas. Mais um Papo à Mesa. E hoje a gente está repetindo, né, a conversa sobre alimentos e alimentação, sobre a perspectiva é, psicológica. Acho que é por aí, a Silvana vai explicar melhor. E a gente vai falar então do Estômago 2. Ano passado a gente falou do filme Estômago 1, com a Silvana Nima, psicoterapeuta, e que vai contar um pouco da percepção dela sobre o filme e depois a gente discute. Silvana, obrigada por ter aceito o convite e a sala é sua. Obrigada. Não, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, né? Você já está na tarde, boa noite, olá para todos que vão nos acompanhar depois e quem está aqui conosco. Quando você propôs a discussão do estômago 1, eu já fiquei muito surpresa. Essa é a palavra, surpresa, mas vamos lá. Quando nós recebemos um desafio, a gente quer fazer coisas diferentes na vida, então foi maravilhoso. Já agradeço do anterior e já agradeço esse aqui, porque como é bom você ler críticas de um filme e ir assistir e dizer quem assistiu não entendeu nada. Eu adoro quando uma crítica é negativa. E encontrei várias críticas negativas do Estômago 2. Do um eu não encontrei negativas, do 2 eu encontrei. Achei maravilhoso e eu acho importante dizer isso. Nunca que você receba a indicação de um filme, veja sobre a ótica do outro, veja sobre a sua. Tenha a sua experiência. E quando nós pensávamos no Estômago 2, impactante tanto quanto o 1, nós pensamos no seu trabalho e o que você se propõe, e nós até demos um título com subtítulo para essa nossa conversa. A gastronomia como diplomacia e existência. Uma análise transdisciplinar sobre poder, desejo e sobrevivência. Tá? Então, foi esse o mote principal que me chamou a atenção para fazer a discussão que hoje nós nos propomos a fazer com vocês. Em primeiro lugar, aqui a fome, né? A fome é tratada como um motor de ação. Lembrando, então, de fazer uma transição do primeiro, do estômago um, que ficou, então, focado nessa descoberta e ascensão ingênua de Raimundo Nonato. Nesta sequência agora, a gastronomia, ela deixa de ser apenas um ofício e ela se torna uma ferramenta, como eu havia dito, de diplomacia carcerária. A fome aqui, nesse caso, não é tratada simplesmente como carência biológica, eu preciso comer, mas como um motor fundamental da agência humana. E é importante eu usar esse termo. Eu não quis usar gerência, eu quis usar agência humana em ambientes de privação extrema. Em estômago 2, o prato não é apenas alimento, é um tratado de paz, uma arma de sedução. Já tinha sido no primeiro, mas aqui muito mais, uma arma de sedução e talvez a única moeda de troca que o Estado não consegue confiscar. Então, assim, isso para mim foi fundamental nesse estudo que o filme provoca. E aqui um ponto de reflexão importante é como essa necessidade básica, o comer, se transforma em um sofisticado jogo de poder, quando o cenário é o confinamento. Isso é importante a gente sempre ter em mente. Confinados, mas fazendo jogo de poder. E aí, então, né, vou puxar a brasa para o meu assado em toda a conversa, não tem como, né? Tudo isso que a gente produz está imbricado naquilo que a gente se torna na vida.
nós vamos falar um pouco de como, nesse momento, né, nessa ótica psicanalística, passa pela transição de um impulso para uma sublimação. Porque aqui, nesse momento, nesse tópico que nós chamamos a atenção, nós queremos explorar essa estrutura psíquica do Raimundo Nonato e a relação que ele vai ter com o mundo através da oralidade. Lembrando, né, todos nós tivemos a nossa introdução no mundo e a nossa resolução no mundo acontece. E uma delas, o comer, vem nos chamar a atenção da oralidade. Não oralidade de fala, né, gente? Oralidade de psique, da nossa parte estruturante como ser. Aqui, a essência de tudo é conectar essa prática culinária, né? Porque o Raimundo Nonato, ele é um cozinheiro. E a gente vê essa transição dele se tornar chefe. E a brincadeira do filme é essa, né? Poder, o chefe, né? Associando a máfia, ok. Mas aqui, o chefe de verdade, quem é? Essa é a pergunta. Não, não é a minha resposta, é a minha pergunta. Então, eu estava falando que o Raimundo Donato, preso, né? Ele vai usar a culinária, conectando a prática da culinária a conceitos para nós importantes como pulsão e desejo. Pulsão para a vida ou para a morte, no caso, para viver, para sobreviver, e desejo, os desejos que a pessoa tem. Então, vamos lá. Como é essa questão da fase da oralidade de um sujeito para que ele chegue à sublimação? Nós vamos olhar para Nonato e vamos perceber que ele habita o mundo pela boca. Ele habita o ambiente em que ele está, tanto fora da prisão, quando ele vai para dentro da prisão, pela boca. E a relação dele com a realidade é medida pelo paladar. Não sei se isso chama a atenção de vocês, mas nos momentos que a pessoa dá a primeira garfada, ela se vê aonde? Num momento sublime, num momento maravilhoso da vida dela. Por quê? Paladar. A realidade mediada por esse paladar. A violência, que inerente ao sistema prisional, ao ambiente prisional, gente, isso assim, desculpa, mas eu não vou entrar nesse meandro, mas a violência é inerente ao sistema prisional em muitas partes do mundo. Nós sabemos que tem outros lugares que não é assim, mas nesse caso que nós estamos falando, né, a violência ela está ali. Como estar preso é lidar com a violência. E neste caso, a violência é sublimada. Por quê? Porque em vez de destruir o outro fisicamente, o nonato captura ele pelo prazer sensorial. Ele transforma a pulsão de morte, né, a agressão, a agressividade dessas facções que existem dentro da prisão, em pulsão de vida. Vamos chamar de o banquete. Né? Ele proporciona para a pessoa, num prato, um banquete inteiro. Tanto que a primeira cena, ela é fantástica. Ela é uma peça de teatro, mas é um banquete. Nonato consegue, com um prato, fazer o que se faria, então, em termos de um banquete. Isso é fantástico. Eu queria muito poder conversar com o. Eu queria muito conversar com o criador. Eu queria muito, porque assim, sabe, você mexeu com coisas muito importantes e assim, seria uma troca muito legal. Mas tudo bem, a gente vive na realidade e a gente sabe que a gente tem que lidar com frustrações. Mas parabéns por essa ideia, porque para mim foi fantástico. Agora, uma outra coisa que nos chama atenção nisso, né, falando em impulso, que leva então aí Nonato à sublimação, nós vamos trazer aqui aquilo que muitas pessoas gostam e outras não, que é os temas mais importantes ali que vai falando o Lacan. É, o objeto e o sujeito, objeto e sujeito, objeto, tudo é objeto, gente. Pessoas também são objetos, né?
Tem que levar em consideração isso. Leva a um entendimento de que tem um suposto saber. Alguém sabe. O sujeito suposto saber. Alguém sabe. É por isso que a gente consegue fazer com que os nossos analisandos, clientes, pacientes, o nome para mim não importa muito, consigam trabalhar a sua psique. Porque essas pessoas vêm em busca do nosso trabalho porque acham que a gente sabe alguma coisa. Na verdade, a gente vai descobrir com a pessoa. Isso é a coisa mais linda do mundo. Então, o que acontece? Lacan vai dar o nome de objeto A. O alimento em estômago 2, foi em estômago 1 também, é a causa do desejo que nunca se satisfaz plenamente. Nunca. Nunca vai ter uma satisfação 100%. E Nonato vai assumir essa ideia de sujeito suposto saber. Ele detém o saber sobre o qual falta esse outro, seja o mafioso italiano, seja o líder brasileiro na prisão. Ele sabe o que eles desejam antes mesmo que eles possam nomear esse desejo. E ele entrega no prato. Ele entrega na comida. Nonato, então, dizendo tudo isso, que eu espero que para vocês faça sentido, Nonato não cozinha para alimentar corpos, ele cozinha para governar fantasias. Ele se torna indispensável porque é o único capaz de preencher, ainda que momentaneamente, o vazio existencial de homens que já possuem todo o poder bruto, mas nenhuma satisfação. Então, é importante a gente olhar dessa forma. É fantástico pensar tudo isso numa obra dessas maravilhosas. Vocês têm alguma coisa para colocar, perguntar, ou vamos deixar para depois, Juliana? Me conta, o que você considera importante aí? Eu acho que for para você melhor. Eu não sei se alguém quer perguntar. Eu ainda estou entrando na sua. Eu estou entrando, não sei os outros, como que é. Tudo bem, é que é importante, né? Eu tô falando e eu me entusiasmo e aí não sei, né? Então, fale. Não, tá maravilhoso. Agora eu não sei, porque aqui acho que todo mundo é mais da área técnica, não tem ninguém da sua área. Eu acho que a gente está se impregnando ainda do assunto. Ainda não é isso, Tá, Arlete? Ainda não dá para. Estamos nos tá legal. impregnando. Tá. Tá bom, tá legal. Então tá. É, outra coisa que nós então vamos acrescentar aí nas camadas que vieram é outra ótica, né? Então nós falávamos até agora da ótica psicanalítica. Nós entramos agora numa ótica mais filosófica, mais existencial. E aí nós vamos falar dessa liberdade no confinamento. Tá? Existe uma liberdade no confinamento? Sim, existe. Porque aí a nossa análise agora ela vai migrar para essa capacidade que o indivíduo possui de exercer a sua vontade em sistema fechado. Em sistemas fechados, mas em específico nesse, o carcerário, utilizando os conceitos clássicos da filosofia política e existencialista. Então, aqui eu vou me esbanjar, né? Porque quando a gente dá aula, não sei se é para vocês assim, mas quando a gente dá aula, a gente se deleita com aquilo que a gente vai estudar, né? E aí, quando a gente vai falar disso, a gente pensa assim: aonde que eu poderia associar essa parte filosófica, existencial? Bom, nós vamos para a virtude maquiavélica e vamos para a dialética de Hegel também, para que a gente possa ampliar a nossa visão sobre esse filme. Por quê? O que é virtude? E aí me perdoem quem sabe as outras línguas, virtude, né? É importante você perceber que é a capacidade, né, um conceito dentro da filosofia de Maquiavel, maquiavélica, Nicolau Maquiavel, central na obra do O Príncipe. E aí, o que é essa virtude? Refere-se a essa capacidade, né, a capacidade, a inteligência
essa habilidade, essa ousadia e flexibilidade que o governante, no caso do príncipe, deve ter para tomar decisões adequadas e manter o poder diante das adversidades. Então, por que que nós vamos chamar aí a atenção disso? Nonato está fazendo isso. Ele não é o governante dentro da prisão, mas ele está usando a capacidade, uma inteligência, uma ousadia para poder se tornar flexível e andar nesses ambientes. Diretor da prisão, Estado, polícia, duas facções dentro da prisão, né, e todos os demais presos. E por que chamamos atenção para a dialética de Hegel? Porque o método filosófico aqui colocado por Hegel, vocês já viram falar disso, mesmo que vocês tenham área técnica. É aquele pensamento do ciclo do conflito e superação das contradições. Basicamente é isso. Se falaram para vocês em tese, antítese, lembra disso? Você primeiro tem uma tese, uma afirmação, uma ideia inicial que te faz pensar as coisas como uma verdade absoluta. Daí você vai para a antítese, a negação. Aí você vai para uma força ou uma ideia contrária àquilo que você pensou na sua tese, para desafiar, para contradizer a tese original, gerando assim um conflito. E aí você vai para a síntese, que é a superação, a resolução do conflito. Não é uma simples eliminação de um lado ou de outro, mas a evolução a um novo nível que absorve a presença, né, a presença, preserva, né, presença e preserva a verdade da tese e da antítese. Então, o Hegel, aqui na filosofia é, desse momento que ele está criando isso, ele quer trazer ao nosso conhecimento algo, ao mesmo tempo, que conserva e eleva a um patamar superior. Então, vamos lá. Isso é virtude, isso é dialética de Hegel. Por quê? Porque Nonato, ele personifica a virtude, porque ele tem essa capacidade de adaptação às circunstâncias, a fortuna, para manter-se no controle. Então, quem tem a fortuna? Chefe italiano, né, esqueci o nome, a máfia, né, o mafioso, esqueci o termo, o mafioso e o dirigente da facção, esqueci o nome dele, mas tudo bem, vocês vão lembrar depois, etc. E o diretor da prisão, né? Então, ele vai se adaptar a essas circunstâncias para poder se manter controlando através da comida. Aqui a dialética do senhor e do escravo, tá? A dialética que todos nós já trabalhamos em algum momento na vida. O senhor, o Dom Carbone ou o etc., depende do trabalho do escravo, que é nonato, para que seu poder se mantenha. Eles dependem de nonato. Por isso eu faço a pergunta: quem é que realmente é o chefe? Né? Então, aqui nós estamos falando, nesse momento, que a manutenção do poder e do prazer, né, é feita pelo nonato. No limite de tudo isso, o senhor se torna dependente. O senhor se torna dependente. E o escravo, através do domínio da técnica, torna-se o verdadeiro mestre da situação. Então, essa inversão aqui é maravilhosa para nós, para pensarmos, né, nas habilidades que um ser humano pode ter, mesmo num sistema carcerário.
Aí nós vamos então também pegar conceitos importantes, vistos, estudados dentro de Sartre, que a nossa querida Juliana não gosta muito, mas que nós temos que trazer porque é para nós importantíssimo no existencialismo. E Camus. Nós vamos trabalhar com o Sísifo, é difícil, Sísifo da cozinha. Ah, nós vamos trabalhar com lembra do Sísifo? É aquela figura da mitologia grega conhecido pela sua extrema astúcia. Ele foi condenado pelos deuses a carregar uma enorme pedra, né? Ele rolava a montanha acima. Só que quando ele chegava lá no topo, a pedra rolava de volta para baixo, obrigando ele a recomeçar a tarefa num looping sem fim. Ele rolava a pedra, ela voltava. E aí o mito do Sísifo, para nós, é uma metáfora máxima para um trabalho árduo, interminável e aparentemente inútil. Guarda isso, aparentemente. E aí nós pensamos no trabalho de Sísifo como esse esforço contínuo, repetitivo, que nunca chega a uma conclusão assim, de como é que é a palavra que eu usaria agora? Não tem uma definição, não é definitivo, não traz compensação fazer essa tarefa repetidamente. Aí nós ampliamos, dito isso, do mito para o existencialismo de Sartre, onde vemos Nonato livre, porque escolheu a sua essência. Ele é cozinheiro. Ele é cozinheiro independente das grades, independente desse sistema. Porque aí nós vamos dizer, tá bom, então ele usa todo esse momento para dizer, ele vai fazer uma tarefa repetitiva, ele vai aprender dentro dessa tarefa. Mas quando nós levamos isso para a ótica de Camus, né, sobre a forma como ele vê, a rotina é o mito. Ele empurra a pedra à cozinha diariamente, com alegria, pois encontrou um sentido no processo, desafiando o absurdo da sua condenação. É um absurdo a condenação. Ah, não, ele assassinou, ele. Não, 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 peraí. Nós estamos falando de como o ser humano. Foi um absurdo a cena, gente, pelo amor de Deus. Eu, quando olhei aquela cena, eu disse: não, não é verdade. Não é verdade que ele fez isso. Não é verdade. Ele fez. Né? Ele tirou o filé. Bom, quem não assistiu um, vai lá assistir, então, né? Então, aqui desafia esse processo de ele ter sido encarcerado. Então, olha que legal, né? A gente pensar que como seres humanos, a gente vai dar um jeito, a gente vai tentar sobreviver ao sistema. E aí agora nós vamos para uma outra ótica, que é um tanto lidar com a história humana, e lidar um pouco com a antropologia. Aí eu vou mexer no que vocês também trabalham, né? Mas assim, como também professora de história, eu acho importante falar isso. É, Isso está isso tá no meandro aí que você trabalha, Juliana, pelo que eu sei. O dom, e aí eu brinco com a palavra, não é o dom, ou são os dois dom. O dom que é da máfia e a comensalidade. Agora a gente cruza isso porque é importante. Por quê? O filme ele vai expandir o horizonte para um encontro de culturas. E no encontro de cultura se dá um vínculo social através do rito. O cozinheiro entra para a máfia. Ele tem um dom e ele é um dom, passa a ser um dom. Olha, essa brincadeira é boa. Gostei demais de ter tido essa possibilidade de estudar isso. Por quê?
Porque aqui nós temos a genealogia do migrante, que Nonato é, com a teoria do dom. Nonato representa o migrante histórico que usa o seu capital cultural como passaporte. E a gente vê isso no mundo inteiro. Ao servir, né, ele está servindo todo mundo, ele estabelece uma lógica, é, a lógica dita por Marcel Mauss, dar, receber e retribuir. Dar, receber e retribuir. Ele oferece banquete, mas ele cria uma dívida simbólica nos líderes criminosos. O dom do alimento exige uma retribuição em proteção e status. Proteção e status. Tá? Isso é maravilhoso para nós pensarmos, pelo menos foi para mim. Tá? E aí, então, nós entramos com essa comensalidade como diplomacia. A mesa, a mesa é o único espaço de neutralidade. Aqui nós usamos antropologicamente falando que a comensalidade, né? Vamos lá, comer junto, né? Comensalidade é isso, comer junto transforma o inimigo em convidado. Nonato atua como um diplomata cultural, mediando o conflito entre a máfia italiana e o crime organizado brasileiro através de uma linguagem universal, o sabor. Tá? Outros pontos que nós estudamos e achamos importante colocar para que a nossa discussão possa fluir são questões sociais, invisibilidade e dignidade. Aqui nós abordamos, o filme aborda e nós chamamos atenção para a realidade política e social brasileira muito presente, muito refletida nessa obra. Primeiro de todos, a invisibilidade do trabalho. O filme destaca funções subalternas, cozinheiro, faxineiro e entre outras tal. Mas o cozinheiro são os olhos e ouvidos do sistema. O diretor quer saber como é que está rolando as coisas, ele pergunta para o Nonato. O líder quer saber o que está acontecendo, pergunta para o Nonato. A invisibilidade social aqui é usada por Nonato como um escudo e uma vantagem estratégica. Ele se protege, é um escudo, mas ele tem vantagem sobre os outros, porque ele é olhos e ele é ouvidos. Outra coisa importante é isso que nós vamos chamar de porosidade institucional. A relação entre o diretor do presídio e os líderes das facções demonstra a fragilidade do Estado. E também a existência de um Estado paralelo. Isso é Estado paralelo dentro de uma prisão, né? Onde as regras são ditadas pela conveniência e pelo lucro de ambas as partes. Tá? Outra questão que nos chama bastante atenção, demonstrada aí, é o corpo como fronteira. Em um ambiente desse sistema que visa desumanizar a nutrição, né, a nutrição de qualidade, e aí vocês podem me questionar, mas sim, Nonato está produzindo uma nutrição de qualidade, é o último reduto da dignidade humana. Comer bem na prisão é um ato de resistência política contra a falência do sistema carcerário. E aí, então, para nós irmos, assim, tentando dar um fecho para tudo isso que estamos falando,
para tudo isso que construímos como estudo para a nossa discussão, eu vou brincar um pouco com outro conceito que é importante a gente rever como que a gente vê. Nós chamamos de transcendência no purgatório. Podemos refletir sobre uma evolução do sujeito nessa situação. A trajetória de Donato, de Raimundo Nonato, pode ser vista como uma passagem, né, por esse purgatório social. A lei do retorno aqui se manifesta não como um castigo místico, mas como uma colheita lógica. Veja, uma colheita lógica de quem soube cultivar os talentos nesse solo árido, a prisão. O talento culinário de Nonato é a sua ferramenta de transcendência. Por quê? Porque né, esse talento permite que esse sujeito se eleve acima da sua condição de prisioneiro, para se tornar um arquiteto da sua própria realidade. A cena final mostra isso perfeitamente. Então, o Estômago 2, que ao mesmo tempo é um confinamento, né, no confinamento mais severo, o desejo e a técnica são capazes de subverter as hierarquias. No fim, o poder não pertence a quem tem a chave da cela, mas a quem detém o segredo do tempero que acalma a fera. Esses são, assim, os pontos que eu posso chamar a atenção. Digam lá vocês agora. Gente, quem começa depois dessa avalanche como no ano passado? Eu vou começando, mas assim, né, bem humildemente. é, o que eu notei aqui, mas eu não sei que eu gostei, né, do ponto onde você fala do Nonato, que ele é cozinheiro independente da condição, da onde ele está. Ele é cozinheiro. E interessante que aí muda todo o filme, né, também, porque ele vai ser cozinheiro, ele está fazendo o que ele é, o que ele parece gostar, e aí aí para mim o filme mudou completamente, não sei se para vocês, muda toda a visão, né, da história. E é muito interessante. Eu ainda tô, gente, me ajuda porque eu ainda tô assim, eu gostei muito, achei forte isso e todas as passagens que você foi colocando, né? Do poder, desejo, a soberania, não, acho que eu anotei errado, mas enfim, Ok? Foi o que você interpretou, tá ótimo. a agência humana, achei isso maravilhoso. A agência humana da privação externa, um tratado de paz. E acho interessante como ele, apesar de tudo, né, é, é, falando de outra maneira, quando você fala que ele, na verdade, ele detém mais poder, né, que muita gente, quase todos ali dentro, ele se mantém doce. E quando ele está na cozinha e que ele vai ser o chefe mais agressivo, é também um jogo, né, para poder ter o resultado. E interessante que o ponto fraco dele, do primeiro, que era a mulher, continua ainda sendo um ponto fraco, a fraqueza dele ainda nesse segundo, né? E talvez não sei se tem alguma relação com a questão mais profunda dele de maternidade, eu não sei, porque com aquela relação com Pode aquela ser. secretária, né? Com a secretária do diretor. E Mas também ele não se submete como foi na primeira, de não, algum não, modo. é. Ele tá, ele até ainda no jogo dele, né? E, gente, assim, eu achei muito interessante. E quando você coloca, né, do poder que ele tem ali dentro, eu lembrei, Arlete, o livro de como alimentar um ditador. Porque nesse livro, Silvana, acho que foi um jornalista, um sociólogo, que entrevista cozinheiros de grandes ditadores.
o mundo. E essas pessoas, elas tinham essa noção do perigo que elas corriam, claro, mas do poder que elas tinham ali dentro, né? E dá um pouco a entender que um pouco das ações e das políticas desses ditadores tem um pouco a ver com a cozinha, né? Até os que eram diabéticos, que eles conseguiam tratar, porque eles sabiam também que o país estava na mão deles, porque eles Uhum. davam de comer para esses, né, para essa autoridade máxima desses países. Então, eu achei interessante, me veio eu fiz esse paralelo, né? Que ele sabia como ele fazia, e gostei também da maleabilidade dele, de como ele contava e apaziguava os conflitos para o chefe, né? Que se fosse já uma outra pessoa, ele já ia apaziguando aquilo. E aí eu não sei que a gente não falou, não sei o que você quer falar, da violência do mafioso, da violência e da frieza que remete ao crime do Nonato no primeiro, né? Uhum. Algo que vai além de um raciocínio, né? Que vai muito grande. É, Fala, desculpa. não, eu acho que isso é inerente ao ser humano. A violência está em todos nós. Não adianta a gente negar. A gente tem que sublimar ela. Foi o que o Nonato fez. O, eu, eu ainda fico com a seguinte ideia, que eu sempre vou falar. Você que já me conhece mais que os outros sabe disso. Não é o que o sujeito está fazendo, é para que ele está fazendo. Então, a gente tem que sair o julgamento, eu sempre vou falar auto-julgamento, sair o julgamento e entrar com essa questão, por que o sujeito vai e para que ele vai fazer o que está fazendo. Então, a violência ali está atendendo a algo de uma necessidade da pessoa, porque muitas pessoas hoje que estão fazendo coisas maravilhosas na humanidade estão fazendo porque sublimaram tudo aquilo que poderia ser usado para o mal, vamos falar assim. Então a violência entra ali porque é, ele, de uma certa forma, está trazendo para a vida o que ele fazia como ator. Como ator, ele conseguia, mas na vida ele não estava conseguindo. E foi pela violência que ele se torna, né, da máfia. Uhum. Então assim, eu acredito que é muito importante. Volto ainda primeiro no que você falou. Todos nós, como seres humanos, precisamos olhar para isso. Será que a gente está fazendo realmente o que a gente gosta de fazer? A gente está realmente na vida? Veja, tudo que você disser que você está na vida não é o que você é. Eu estou professora, Interessante. eu estou aqui, né, a comentar o filme, eu estou psicanalista, eu estou, mas eu não tenho isso como quem realmente eu sou. Eu sou um ser, ponto. Eu sou um ser. Uhum. Então, eu acho muito interessante, né? É o primeiro assim que me chama da tua fala, e é bem isso mesmo. As coisas que você foi pensando é que são importantes. Se te provocou a pensar algo, não interessa. Nossa, adorei. Como alimentar um ditador, não conhecia. É, deve ser bacana, assim, né? Porque aí você vai pensar, né, num Hitler vegetariano. E aí você vê hoje nada contra, tá? Mas aí você vê hoje um vegano, eu não sei todas as denominações, combatendo a carne, por exemplo. Mas aí você pega um Hitler que não comia carne, dizendo que a carne incita a nossa violência, né? Pô, não é o que entra, dizia Jesus, né? O maior pensador, o maior revolucionário que esteve nesse planeta, ele diz, não é o que entra na sua boca que vai te tornar impuro, que vai te tornar mal. Aí você pega um Chico Xavier,
O próprio Jesus comeu carne. Hitler fez tudo o que fez e era vegetariano. Então, a violência está intrínseca no ser humano, né? Você pega, por exemplo, um cirurgião. Nossa, se você olhar para um cirurgião, e você vê o que ele faz, provavelmente ele sublimou uma vontade de esquartejar pessoas, um estripador, né? Não, ele usa a habilidade para o bem da humanidade. Então aqui você toca num ponto que realmente não tinha me chamado a atenção, né? A violência, porque talvez isso, né? Talvez eu não quis olhar para a violência, porque para mim a violência é uma coisa que assim, toda vez que eu sinto raiva, ódio, eu paro e penso assim, aonde eu vou projetar toda essa raiva, todo esse ódio? Eu vou criar alguma coisa, né? Eu vou criar alguma coisa, eu vou fazer algo, por quê? Porque nós precisamos sublimar. Não sei se isso mexeu mais com você, porque é importante dizer como que você viu essa violência do Carbone. Para mim o filme foi a violência, é, a submissão do Nonato, que eu vejo, eu vi ele como aquela coisa uma pessoa ali meio que se virando nos 30 para poder sobreviver. Mas com a sua fala eu já vi que é muito mais esperto, né, do que eu vi como um coitado. Mas na verdade Ele ele não é foi. o primeiro nonato do filme primeiro, ele não é o mesmo nonato, ele não é mais inocente. Pois é. E não, e foi isso que me chamou, mas aí mudei agora. A violência, porque eu achei extremamente violento. Sei lá, de repente a pessoa dá um piripaque, puxa o outro, quase mata o colega, né, leva a pessoa lá no restaurante, enfia o ouriço no olho, Uhum. umas coisas assim. É a violência. Não sei, aquilo me. Eu tenho dificuldade com a violência, né? Então, Então isso é importante. No que a violência toca em algo que para você é inadmissível. Eu disse que Nonato não é mais ingênuo, não. Eu disse que ele não é inocente. Não, não é inocente, ingênuo. Ele não é mais ingênuo, é isso que eu quis dizer. Ele não é mais o cara ingênuo lá. Ele está tendo essa habilidade. Por isso que eu trouxe a questão de você poder trabalhar, né, nessa ideia de que ele está fazendo uma tarefa repetitiva, né, mas ele está sabendo usar muito bem, né? Ele está usando das habilidades dele para poder entrar nesses meandros e sobreviver. Então já não é mais uma ingenuidade, né? hum, É, 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 é aproveitar-se, eu não gosto da palavra aproveitar-se, é saber, né? Por isso que eu usei o Virtu do Maquiavel, porque ali na existência ele vai usar essa capacidade, vai usar a inteligência, ele vai ter ousadia, né? E flexibilidade para viver nesse ambiente. Por isso que eu disse, já não é mais ingenuidade. Né? Para mim hum, mudou. Não é mais o. É interessante isso, né? Talvez depois que ele usou a violência, é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Depois que ele usou a violência, ele optou por não usar mais a violência, usar a arma que ele tinha, o alimento. Né? Isso é sim, sublimação. Isso interessante. é sublimação, tá? Por isso que para mim fez muito sentido. Não sei, posso estar na minha visão, né? Mas Sim. para mim ficou isso muito importante. Não sei. Vamos lá, Não, não, mas é diga. que na verdade, estamos interpretando, né? Mesmo. É como a gente viu. Vou passar para a Arlete. Arlete, você, vamos lá. Ô, Silvana, a gente está falando de violência, poder, e eu vou te perguntar sobre se eles estão, violência e poder estão caminhando muito juntos, porque uma das coisas que eu queria comentar é que essa questão do cozinheiro, eu sempre os vi, que eu trabalhei muito tempo em cozinhas industriais. Eu sempre os vi com assumidos com essa questão do poder, né? Sempre com uma um falso reconhecimento na hierarquia,
Mas Uhum. eu, como nutricionista, estava ali e eles sempre me olhavam com um olhar de cima para baixo, apesar de serem humildes, de aceitarem as ordens, mas eu lia nos olhos deles que eles diziam assim: eu sou superior a você porque eu sei cozinhar. Então, era Tá. sempre uma pergunta para mim assim: você faz comida em casa? Você sabe fazer essa preparação? Sempre testando qual era o nível de conhecimento que eu tinha do que eles dominavam. Para dizer assim, ó, você não sabe o que eu sei, logo eu sou mais forte que você. E é também a questão deles estarem com instrumentos à mão, facas, sabe? Objetos grandes, objetos que são objetos mesmo de cutelos, objetos de morte, entendeu? Sim, Objetos sim. que são objetos de você ameaçar as pessoas, né? Então e aí eu vejo nessa conversa de vocês sobre a questão da violência, aí eu te pergunto, violência e poder estão sempre agarrados, estão sempre caminhando assim intrínsecos, né, bem juntinhos, ou você pode ter o poder dissociado da violência? Em primeiro lugar, Arlete, eu acho fantástico isso que você falou, acho incrível que você tenha trazido esse aspecto. É por isso que eu usei a Lacan para falar dos sujeitos supostos saber, né? Foi por isso que eu usei isso. Não, não concordo que poder e violência precisam estar emaranhados desse jeito. Eles só se emaranham quando verdadeiramente você não tem poder. Porque eu te pergunto de volta, que poder nós estamos falando? Aí é uma visão que nós podemos desenvolver do que é que eu estou querendo esconder das minhas fragilidades, das minhas dificuldades de lidar com quem eu sou e quem estou no mundo, que me fazem ter uma ilusão, Arlete, de que o poder vai me responder para alguma coisa, tá? Então, aqui, quando você foi falando, né? Nossa, que legal. Eu só estabeleço uma hierarquia é, tóxica. Vamos falar isso que está tão na moda? Vamos lá. Uma hierarquia tóxica quando eu não sinto que realmente eu estou no lugar que eu posso estar. E aí eu vou usar do autoritarismo para tentar dizer que eu sou autoridade. Tá? Eu não cheguei naquele lugar e me coloquei da melhor forma. Então, por isso que a gente brinca, né? Tem muito chefe para pouca tribo. Porque se você quer realmente estar no mundo, você tem que liderar pessoas, né? Então, aqui, a violência é a forma para poder esconder. Eu queria outra palavra e agora não me vem, me ajudem. É, né? Mas é a fragilidade humana. Para mim é isso, né? Toda vez que eu olho para alguém que está usando, mas você não sabe com quem está falando, essa pessoa realmente não sabe quem ela é, né? Fez certo aquela comissária quando pegou o microfone, quando o cara disse: Você não sabe com quem você está falando. Atenção, atenção, senhores passageiros, por favor, aqui no balcão temos um senhor que não sabe quem é. Quem souber, ele está vestido assim, assim assado, venham o encontrar para ver quem ele é. Por quê? Porque se eu tenho que externalizar, eu estou tentando dominar, e aí vem a pulsão, né? Que eu acho ótima pensar. A pulsão de domínio. Porque aí eu quero exercer a minha pequena tirania. Quem é tirano dentro de nós? Superego. Então, quer dizer, tem um conflito aí interno, né? Tem um conflito interno. Pessoas rígidas, pessoas nossa, me faltou. Vocês viram que hoje está faltando as palavras, né? É muito, muito curioso isso, né? É muito curioso que eu quero dizer, mas eu não quero.
eu não quero usar a palavra de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu não quero usar uma palavra que ela diria muita coisa. A Juliana pode me ajudar aí a dizer o quanto eu admiro as palavras, mas aqui eu acredito que não existe uma conexão do sujeito nem com a sua própria biologia, imagina com a cultura que ele está vivendo, imagina com a sua psique. Então, na constituição nossa como seres, nós vamos usar o poder da forma com que nós não lidamos com a nossa própria falta. A nossa própria falta. Então, não sei se te responde, mas não. Eu não concordo que poder e violência precisam estar assim tão juntos, né? Porque a pergunta aqui, né, que eu acho que seria interessante é assim: o que o outro quer de mim? O que o outro quer de mim? E se eu me coloco na posição de líder, eu vou sempre estar aberto a vou estar aberto àquilo que possa vir e eu dizer, como por exemplo a Juliana, eu vou falar o que eu pensei. Não é isso mesmo. Se você pensou algo, naquilo que você pensou tem mais algo. Então não é a resposta que é importante, são as perguntas. E esses sujeitos que se colocam nesse poder dessa forma, não abrem para perguntas. Eles querem ter certeza. E quem tem certeza? E, Silvana, eu acho que o Nonato, eu não assisti o dois, tá? Só assisti o número um. O primeiro filme, eu acompanho ele desde o lançamento, mas eu acho que o Nonato perdeu a inocência ainda lá antes de entrar na prisão. Ele, quando estava no bar, que ele dormia no bar, e ele fazia coxinha, ali eu acho que ele percebeu o quanto ele tinha poder sobre as pessoas, e ali eu acho que ele perdeu a inocência. Para mim, ele no filme um eu já achei que ele estava muito certo, muito. Só que, como Juliana disse, ele passa uma imagem de muita calma, de docilidade, ele não tem aquela apresentação assim tão dura. Mas eu não sei, na minha impressão, ele já estava sem ser inocente já desde do primeiro filme. Eu estou muito curiosa de assistir o segundo, mas eu não consegui ainda. Aqui não passa, né? Na Europa não passa ainda. Qual é a sua visão de inocência? A minha visão de inocência é não saber exatamente o que ele é capaz, o que ele tem, se ele tem força, se não tem, de ser assim, de estar fazendo aquilo naturalmente, porque sem percepção da quanto ele pode manipular com aquilo que ele tem, né? Então, como ele já sabia manipular dentro da prisão, logo assim que ele entrou, eu achei que ali ele já estava mesmo mostrando não ser tão inocente assim de quem ele, de armas que estão na mão dele, entendeu? Eu acho que ele já percebeu que aquilo era uma arma. Ou já. É, sim, sim. É porque a pergunta que eu te faço é a seguinte: todos nós, em alguma medida, precisamos preservar a nossa inocência, porque é a nossa inocência que vai nos levar, de algum modo, para novas experiências. E eu gosto de dizer, experienciar a vida. É a nossa criança que vai trazer a inocência, que vai nos colocar em criatividade no mundo, que vai nos colocar diante dessa ou dessas possibilidades de, em vez de só usar a seriedade, brincar um pouco na vida. Se colocando em diversos lugares, como se você estivesse ali pela primeira vez. Então, quando você fala isso,
Eu acho que é importante, Arlete, assiste o 2. Assiste o 2, porque isso vai ser muito bacana para você fazer essa leitura. Quando eu falei, ele não perde a inocência no 2. Ele não perdeu no 1, ele não perdeu no 2. Ele está agora deixando de ser no lugar que não lhe convém ser inocente. Veja ele lá quando. Que você não assistiu essa cena, daí a Juliana pode me ajudar. A secretária ia abrir a porta do diretor para entregar o prato de comida para o diretor. E ela digitava a senha e mandava ele virar. E ele fazia, cada vez que ela digitava, tananana, tipo, ele fazia o som de cada teclada. E depois ele. Calma! Ele conseguiu digitar a senha pelo som que ele produziu. Isso é inocência. Isso é uma inocência, é uma brincadeira. E ele decorou a senha pelo som que vinha do pi, 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 e ele botou uma musiquinha no lugar. Uma criança, porque Nonato nós não sabemos da infância dele, mas nós sabemos que ele se recusa a se colocar no lugar da violência. Ele se recusa, porque ele vai usar das ferramentas que ele tem, e a principal é a comida. Então, eu não concordo, eu posso estar totalmente equivocada, mas ele perdeu a ingenuidade, não a inocência. Ele não é mais um sujeito ingênuo. Ele não é mais o mesmo sujeito que deixava ele ir para tudo que é lugar. Gente, ele trabalhou no primeiro filme de graça. Ele movimentou o bar daquele cara como nunca, de graça, porque ele tinha um lugar para dormir. Ora, né? A exploração do trabalho humano. Então, no meu ponto de vista, a gente está falando de coisas que se complementam, mas que não são a mesma coisa. Uma criança é inocente, é ingênua, né? Ela é criativa, ela brinca, ela se põe no mundo sem medo de errar. Ela vai experienciar a vida. Né? E aí, Nonato, dentro dessas características, ele usa onde ele pode, porque quando ele está falando com o diretor ou com o líder da facção, ele se finge de. Ele se finge. Ele passa ali, ó, mas ele está, naquele momento, usando da flexibilidade para usar as ferramentas a seu favor. Não sei se te respondo ou te confundo mais. Vamos lá. Tem os comentários aqui da Fernanda, que ela está no lugar, obrigado pela aula, ela está no lugar barulhento, ela falou, o que me chama a atenção na análise do filme é a violência como medida de compensar uma falta. Outro ponto é a comida como fio condutor de dom, conhecimento culinário gastronômico, que é tão precioso para a sobrevivência quanto se transforma em um poder que suplanta o jogo do soft power. Ela falou que vai ter que ver o filme 1 e 2 de novo com novas lentes. E outro ponto interessante sobre a crítica negativa do filme 2 é não aceitar a nova versão do personagem, como se as pessoas fossem estáticas e não fossem atravessadas por suas vivências. Legal. De tudo que ela falou, eu acho que a gente já comentou algumas coisas, é muito bacana, né? Mas você vê que a violência pega bastante vocês, né? Medida de compensar uma falta. Talvez aqui a gente pudesse usar Freud num texto bem pequenininho e bem gostoso, né? Que eu não sei se eu vou lembrar agora, eu não sei se eu vou lembrar o nome. O mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização é um deles. É um texto de 1930, portanto, as, as, as questões ali da Segunda Guerra estão presentes, né? E eu acho que chama atenção para nós do pacto civilizatório, tá? Fernanda, não sei se eu vou conseguir te responder, mas é o que você fez eu pensar, tá bom? O pacto civilizatório
ele vem muito disso. Eu entrego o meu poder individual para um poder coletivo. E talvez a violência esteja sendo usada dessa forma. Porque quando o Freud vai escrever esse texto, ele vai estar argumentando naquele momento que a cultura exige de nós uma renúncia. A gente renuncia à satisfação direta nossa das nossas pulsões agressivas, a violência que você está falando, e sexuais. Nós abrimos mão disso para estabelecer essa ideia coletiva, o poder de comunidade. Porque o direito, né? É, o direito como uma forma de oposição ao poder individual do indivíduo, aqui rotulado no filme como essa violência bruta, né? Os prisioneiros ali, é violência bruta mesmo. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Medida de compensar a falta, que nós já havíamos falado, como uma forma de um sujeito que se vê limitado a usar a violência, Nonato não consegue, Nonato não seria esse sujeito dessa forma violenta, mas ele usando da falta que tem quem usa a violência, porque, gente, lembra, eu falei isso e repito, quantas vezes a violência só é usada quando o sujeito não tem algo, e aí ele vê como última instância usar da violência. A última instância dele é usar da violência para ter o poder. Não sei se te respondo e complemento aquilo que a própria Arlete estava falando e a Juliana, né? Porque a violência ela fica internalizada. E veja, o problema não é se você é violento. Por isso que eu falei, cada sujeito vai estar no mundo conforme as suas necessidades. O problema não é você usar da violência. O problema é você levar a violência para dentro de você e você passar a se autoagredir. Hum. Aquilo que você não consegue descarregar. Só um pouquinho. Falamos de alimento, mas temos gatas se alimentando. Desculpa, mas eu preciso. Ah, Jean, tem pote de comida para os filhotes aqui. Desculpa, mas estava comendo a comida errada. Ó, tá vendo? Uma gata come uma comida, outra come a outra. Vamos lá, se eu volto aí. Vamos tentar É, voltar. O problema não é você ser violento com o outro, é você trazer essa violência para dentro de você. Você ser capturado por essa violência e usar ela contra você. Então, por exemplo, o que são essas pessoas que estão no mundo com esse ego implacável consigo mesmas, se machucando, se automutilando, não se alimentando adequadamente, né? Já que o mote é a comida. É, é você parar para pensar o quanto você teria que olhar para si mesma, para si mesmo, e parar de ser moralista, falso moralista, e dizer: eu não sou violento com os outros. Mas aí, em vez de usar a violência dentro de você para criar no mundo, para sublimar e ir fazer coisas, você fazer coisas contra você mesmo. Não sei. Viajei na maionese, mas viajei. Vamos lá. não, é delicioso. Só, Alex, só perguntar só explicar. A gente tem mais 11 minutinhos só. Como a Fabiana ainda não falou nada, e ela está com a câmera aberta, não sei se ela quer comentar alguma coisa. E a Arlete, depois eu passo para você, tá bem? Não sei se eu te cortei, é só para dar a palavra para todo mundo. Quer falar alguma coisa, Fabiana? Eu passo para a Arlete. Posso para a Arlete? Tá bem. Então, Arlete, vamos lá. Silvana e Arlete, 10 minutinhos para vocês duas. Sinto muito. Silvana, eu só queria saber a sua opinião sobre o impacto desse filme 2 na sociedade. O que você acha que as pessoas vão ler desse filme? Nossa, que pergunta de US$ 1 milhão. Caraca! Arlete, se eu pudesse, agora eu te beijava. Mas como eu não posso, eu faço um abraço virtual para você. Caramba, você agora puxou uma outra discussão. Uma outra discussão. É essa a dimensão da tua pergunta. Eu acredito ainda.
que o ser humano não está pronto para aprofundar. Eu vou começar por aí. As pessoas veem só por ver, para passar tempo, para preencher vazio. Ah, então, fazer isso que a gente se propõe a fazer com o filme deveria ser com todos. Deveria ser com a leitura de um livro, deveria ser com qualquer coisa. Eu acho que a superficialidade, né, me ajudem eu vou falar disso. O que está rolando aí no mundo está fazendo com que as pessoas cada vez mais fiquem no raso, fiquem no superficial. E essa película vai ser vista assim, dessa forma, na minha opinião. Porque qual outra discussão que você viu sobre o estômago 1? Eu não vi nenhuma. Sobre o estômago 2. Então, assim, na perspectiva, gata comendo comida errada de novo. Desculpa, eu não posso. Veja só, os gatos aqui em casa têm que ter alimentação especial. Aí Juliana, me provoca a assistir filme sobre alimentação. A Juliana sabe das minhas questões alimentares. É maluco demais. Acontece em ato o que acontece quando a gente vê um filme desses. As pessoas não estão preocupadas, Arlete, em olhar para o mais, mergulhar. Autoconhecimento hoje virou venda de cursos para que as pessoas acreditem no que está sendo dito. As redes sociais inundadas de coisas. Autoconhecimento. Como é que se chama? Quando você vê ali livros de autoajuda, não sei, cursos de autoajuda. Gente, autoajuda é bom porque a pessoa percebeu que é bom para ela, mas nem tudo que está aí é bom para você. E as pessoas compram facilmente as ideias. Então, eu sinto muito que o filme não seja olhado com uma ótica mais profunda. Nossa, você, Arlete, disse que o grupo Comida na Cabeça analisou o filme, mas sob a ótica da nutrição. É isso, é legal. Então, tem conversa, rolou uma conversa legal, provavelmente. Eu não vi. Procurei, mas não achei. Depois eu vou querer dar uma olhada. Mas no meu aspecto é isso. O vazio toma conta de nós hoje em dia. Se a gente não ficar atento, se a gente não ficar esperto. E aí qualquer discurso serve, qualquer coisa que as pessoas estão fazendo serve. Compre isso que você vai ser feliz, faça isso que você vai ser isso, aquilo. Tem atrizes, eu vi esses dias com muita dor. A Veveta está sendo criticada porque não faz cirurgia plástica. Gente, o que que é isso? A mulher tem direito a envelhecer e ficar com a cara que ela quer. Então, assim, essa ditadura, né? Já que se falou de sistema, essa ditadura de eu tenho que. Você não tem que nada. Vá buscar aquilo que te satisfaça. Vá buscar aquilo que realmente venha ao encontro da sua essência e não da sua aparência. Então, o filme vai ser visto na aparência. Infelizmente, como muitas coisas são feitas e vistas, porque lembra, olhar é algo dos olhos físicos, enxergar é algo da mente. Ouvir é algo dos ouvidos, escutar é algo da mente, né? Sentir é algo da pele, mas é algo que você sente também com a mente, né? E é isso, estamos precisando urgentemente que a humanidade enxergue mais, escute mais. Como é que é a palavra? A Denise Fraga fez um bem casado com a Vivo. Celular, gente, fazendo um bem casado, onde a Denise Fraga vai falar de temas que estão se perdendo. Contemplação. Contemplar, né? Para que você possa fluir na vida, é preciso fruir, né? É preciso fruir a vida. E as pessoas estão sobrevivendo e não vivendo. Então, a película tão legal que nem esta passa desapercebida só como consumo, como a própria comida muitas vezes o é. Não sei se te respondo, mas você
abriu agora um outro leque na minha cabeça. Não, foi maravilhoso. Silvana, infelizmente para você, mas felizmente para mim, a Arlete vai me dar uma ideia, a gente vai te resgatar o ano que vem. Porque é uma discussão que sai muito, no bom sentido, sai muito do nosso ângulo, né, da nossa repetição, do sempre estar ali cortando a cebola do mesmo jeito, né, falando a mesma coisa. Sai muito e abre muito, eu é, acho que nesse caso a gente puxa um filme que tem alimentos ali no meio para discutir com profissionais de alimentos, só que a gente sai dali, né? A gente vai falar de filosofia, que não é filosofia da alimentação, a gente fala de sociologia, que não é sociologia da alimentação, e fala de psicologia, que nem sei quem usa essas questões da alimentação e da psicologia, se elas chegam a esse ponto. Eu desconheço, né? Porque a psicologia acaba entrando nesse mundo da alimentação como mais uma vez um guidelines, e não como uma busca, né? Eu vejo aqui como assim, né? Todo mundo aqui sai com a cabeça cheia de florzinhas, né? Parece que floreou um monte de coisa aqui. E então eu acho que a Arlete, né, que é minha parceira nisso, temos que repetir, porque é muito rica. É muito, mas para mim, pelo menos, acho que para todos, né? Acho que estão todos aqui. Somos poucos, mas somos assim, essenciais aqui nessa conversa, porque é muito, muito rica. Aprofunda um espaço que acho que a gente nunca teria visto que havia. Onde... Que bom, fico muito feliz, agradeço muito e, como eu disse, a vida é tão maravilhosa para a gente fazer uma coisa só nela. Então, quando vem esse tipo de convite, é maravilhoso, nos desacomoda, nos faz ir além, e para mim é isso, né? O que que eu posso contribuir na humanidade para que o mundo em que eu viva seja melhor, o meu mundo. O meu mundo é melhor quando eu consigo falar algumas coisas assim que mexem com a minha própria cabeça. Eu saio daqui pensando várias outras coisas, né? Tem um outro texto do Freud que eu acho que eu queria lembrar antes, que é a transitoriedade. Estava mais, tava mais ao encontro daquilo que eu estava falando naquele momento. O mal-estar é maravilhoso, mas eu também queria citar a transitoriedade, que é um textinho curtinho, deve ser umas 3 páginas, eu acho, é bem curtinho. E nos mostra essa coisa de quanto a gente não vê o belo na vida. E essa película, ela tem muita beleza. Por isso que eu falei, o criador tá de parabéns e obrigada pela possibilidade de eu poder interpretar, né? Porque é isso mesmo, fazer a minha interpretação dessa obra. E sim, fico aberta a nós voltarmos a uma discussão futura, porque mexe Uau. muito com a minha cabeça. Gratidão. Ah, obrigada, adorei. Gente, obrigada, obrigada mesmo, Silvana. Obrigada, Fabiana. Apareceu, Maria Eduarda, todo mundo que esteve por aqui. Quando sair a gravação, eu compartilho com vocês. Tudo bem? Obrigada, bom sábado para vocês. Beijinhos. Não, gente, obrigada.